Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não juntais tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e o ferrugem destrói, nem o ladrão assalta e rouba. Porque onde está, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome, que sabe perdoar, que deu a vida para o teu Espírito, para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Amados irmãos e irmãs, hoje iniciamos um grande retiro espiritual. Somos convidados a cada dia mergulharmos um pouco no mistério da graça de Deus. E essa festa, de maneira especial, ela nos coloca diante do amor de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Celebrar o seu sagrado coração, a imagem ela já diz muito para nós. Não é simplesmente o Cristo que traz o seu coração pulsante, é a imagem do amor. Se pudéssemos definir a expressão amor, definimos no Cristo. Porque no Cristo Ele é para nós fonte inesgotável de amor. Por toda a caminhada, Jesus Cristo nos ensinou esta dimensão do amor. É interessante que este amor de Cristo deve impregnar em mim um compromisso de amor para com Ele e com o próximo. Nós não nos amamos porque somos bonzinhos e queremos amar uns aos outros. A medida pelo qual nós devemos nos amar é a medida que Cristo nos ama. Ele não calculou. Na cruz, no escândalo da cruz, Jesus Cristo não ama simplesmente um grupo. Aqueles que estavam aos pés da cruz. Na cruz, Jesus Cristo ama a todos. E o significado do amor, mas o amava aqueles que o condenavam, aqueles que veio antes e nós, a nova humanidade, que viemos depois. Por isso que na cruz é o maior de todos os escândalos de amor. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da minha congregação, vai dizer no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. Quem não leu, deveria ler. A Prática do Amor a Jesus Cristo. E ele vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, impregnado, Deus, apaixonado pela humanidade, enlouquecido de amor. Ele usa a expressão enlouquecido em toda a sua existência de Deus. Ele, por amor, envia seu Filho, que é o amado, que é o amor por excelência.
Se nós podemos falar do amor de Deus, Jesus Cristo é este amor derramado em nossos corações. Porque a carta de São Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus olhou para a humanidade e enviou seu Filho primogênito. Por isso que a encarnação de Deus feito homem, não é simplesmente um fato histórico, não é um acontecimento deslocado da nossa fé. A encarnação é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo pela humanidade. Isso se dá a partir do momento em que o Cristo se faz homem. Mas em toda a sua vida, se nós olharmos para nosso Senhor, não encontramos em nenhum momento da sua vida, onde por amor, Ele não se esvaziou de si pela humanidade. Os evangelhos vai dizer que Jesus, movido de compaixão, olhou para a humanidade. Jesus, movido de sentimentos, olhou para aquela viúva, pobre, mãe que tinha seu filho e perdeu, faleceu. Movido de amor, Jesus Cristo curou tantos homens e mulheres. Movido de compaixão, se tem uma expressão bonita para falarmos da expressão do amor de Cristo, é o sentimento de compaixão, porque vem de dentro, porque emana deste coração profundo que é o do Cristo Senhor. E estes sentimentos, estes gestos, essas atitudes de Jesus Cristo devem impregnar em nós. A carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Olha que coisa bonita. Tem em nós os sentimentos. Qual era o maior sentimento que tinha no nosso Senhor Jesus Cristo? Era o amor, era a caridade, era a compaixão, era a misericórdia. Será que nós somos homens e mulheres de misericórdia, de amor? Qual é a medida pelo qual nós amamos a Cristo e ao próximo? Tem muita gente, principalmente dentro da igreja, aqui não acontece isso não, isso é mais na minha paróquia, mas tem muita gente que traz no seu coração o inverso do amor de Cristo. Só amo algumas pessoas, só faço o que me dá na telha, e esquece que o amor de Cristo é gratuidade, que o serviço nosso aqui na terra é uma oferta agradável a Deus. Nós somos servidores, e servidores daquele que muito nos amou. Por isso que se comprometer com Jesus Cristo por amor é o nosso desafio. O evangelho de hoje é um evangelho muito bonito de Mateus. Vai começar dizendo para nós: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde o ladrão vem e assalta e rouba. Juntai tesouros no céu. Quais são os tesouros que nós estamos juntando aqui na terra? As nossas vaidades, as nossas cobiças. Quantas pessoas alicerçam o seu coração, achando que são donos dos seus tesouros aqui no mundo e se colocam simplesmente como homens do mundo? Quantas vezes se apegamos aos bens materiais? Quantas vezes o nosso coração, a gente até diz: eu sou de Cristo, mas no cotidiano da nossa vida, nas nossas ações, nós não somos de Cristo. Quando de fato o negócio aperta, que eu preciso fazer um sacrifício, que eu preciso viver uma renúncia, que eu preciso tocar no bolso, aí parece que o ser de Cristo modifica.
Por que será que para Cristo a gente oferta sempre o mínimo? O mínimo do nosso tempo, o mínimo da nossa vida, o mínimo material. Porque a maior parte não é para Cristo. Por que nós ofertamos aquele que é o dono da nossa vida tão pouco? Eu fico tão triste quando nós encontramos dentro ou fora da nossa igreja pessoas que reclamam tanto. Eu queria que nós tivéssemos a disponibilidade que muitos que estão no mundo têm com as coisas do mundo para com as coisas de Cristo. Um dia eu fui para um jogo com meus primos. Eu saí de lá doidinho. Eu não sabia onde eles arrumavam tanta energia para torcer para um time de futebol. E eu fiquei pensando, se nós, ao ir para a Santa Eucaristia, o maior de todos os sacramentos, aquilo que deve ser para nós o fundamento da nossa vida, porque nós somos a igreja que nascemos do Cristo. A Eucaristia não é só um símbolo, mas é a presença real de Cristo. Se nós fôssemos a Santa Eucaristia com o mesmo entusiasmo que este povo vai para uma partida de futebol, as nossas missas eram lotadas. Nós passávamos 2, 3 horas louvando, cantando e ninguém sentia sono, cansaço. Ninguém dizia, nossa, que hoje o padre falou demais. Porque se você passar um pouquinho assim, o povo diz, eita padre, hoje estava afiado. Porque muitas vezes nós queremos seguir um Cristo. Nós queremos um Cristo conforme o meu querer, conforme o meu tempo, conforme o meu jeito. Por que será que nós procuramos ir à missa muitas vezes, aquela missa que me faz chorar, aquela missa que eu possa ser assim ou assado, aquele padre que toca o meu coração? Parece que nós não vamos pelo Cristo. E por isso nós nos revestimos de uma religião sensível, que qualquer coisinha, que qualquer circunstância, nós abandonamos. Quantas pessoas não me toque? Se você olhar assim de banda, ela já não volta mais. Que conversão é essa que nós temos para Cristo? Que conversão é essa que nós podemos dizer para o mundo que fizemos uma experiência com Cristo? Se no primeiro momento, se na primeira dificuldade da vida a gente abandona a cruz, a gente diz, Senhor, eu te amo incondicionalmente, o meu coração é teu, mas quando Cristo pede de nós um sacrifício, a gente já não tem um coração do Cristo. E por isso ele vai dizer, onde está o teu tesouro? Onde está a tua confiança? Onde estão as tuas seguranças? Onde está o nosso tesouro diante de Deus? Está no zelo, no amor, na dedicação, na disponibilidade que o Cristo tem e que oferece para nós? Esses dias eu pregando retiro e dizendo aos seminaristas, cuidado, a igreja já tem muitos padres sendo funcionários do altar. A igreja precisa de homens segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens disponíveis, homens fiéis, homens justos, a propósito daquele que nos chamou. Ele nos chama. Assim como Ele nos chamou para uma consagração maior, Ele chama a cada um de nós. E como nós estamos respondendo ao chamado daquele que é a fonte do amor? O chamado tem a ver com amor. Tem muita gente que tem talento, mas não tem vocação. Esses dias eu estava convicto quando eu falava com meus pais. Meus pais são evangélicos. Eu disse a eles, eu tinha talento para ir para a igreja evangélica, mas não tinha vocação. Eu ia. Porque senão
apanhava, quem não ia? Lá no Nordeste a gente não foi na base do cacete. Eu ia, mas não gostava. É diferente de ir por amor. É diferente da experiência da primeira vez. Eu nunca esqueço, foi num período como esse, dia 26 de junho, que meu amigo Miguel me chamou para ir para o encontro vocacional. Eu não sabia nem o que era isso. E Miguel disse, bora lá, eu disse, estou fora. Esse negócio de ser padre não dá certo não. Só que ele disse, não, vai ter umas coisas boas, jogo de bola, de tô dentro. Bora, né? Mas naquele primeiro encontro, eu disse, eu quero ser padre. Primeiro momento que eu escutei falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu disse, tá aí, eu quero ser um deles. Eu tinha 14 anos, saí de casa com 15 anos, hoje eu tenho 31 anos. 16 anos fora de casa. Nunca, nem um dia, eu pensei em desistir da caminhada. Dificuldades teve. Momentos de abandonar tudo teve, não foi fácil não. Tem momentos que você quer chutar o balde, que não quer ver nem para trás. Mas aí eu me lembrava, aquele que me amou, me chamou. E por amor a ele, eu estou aqui. Isso deve ressoar em nosso coração. Aquele que nos ama, espera de cada um de nós uma disponibilidade, um amor mais profundo. Nós que queremos ser de Cristo, precisamos dizer ao mundo, com os nossos gestos, com as nossas ações, com amorosidade. O mundo precisa de homens e mulheres para amar. Não é para criticar. Não é para ser mais um no mundo. Quantos cristãos não conseguem ser o amor de Cristo no mundo? Parece que muitas vezes entre nós e quem está no mundo não tem nada diferente. Nós somos chamados, nós saímos deste coração amoroso, compassivo. Assim como Cristo tem por nós paciência em nos edificar para a sua vida, nós precisamos ter também paciência. Nós precisamos ter também talento para conduzir as pessoas até Deus. E aí devemos nos perguntar, será que com o nosso testemunho de vida hoje, a gente consegue encantar outras pessoas? Aqueles que moram na nossa casa, por que será que é tão difícil converter a quem está dentro de casa? O que falta em nós para converter mais? O que falta em nossa vida, em nosso testemunho, em nossa disponibilidade para amar, para encantarmos tantas pessoas? E aí o Evangelho de hoje é preciso, quando ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o seu coração nessa noite? O coração é o centro das decisões. Quando a gente se apaixona, a gente vai logo no coração. Quando a gente quer falar de amor, a gente fala logo no coração. Ele é o centro. Onde está o nosso coração? Está de fato em Jesus Cristo? Está nas nossas seguranças? Está no mundo? Está nos bens materiais? Está nos problemas da vida que é tão grande e que muitas vezes a gente não consegue se livrar? Onde está o nosso coração? Depois ele vai dizer no Evangelho, o olho é a lâmpada do corpo. Se o olho estiver ruim, todo o corpo está doente, porque é por lá que sai. Se o olho é como a luz, se esta luz não brilha, não existe, tudo está na escuridão. O que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar com a dimensão do olhar? O que representa para nós o olhar, a visão? Aqui vem um convite. Onde nós estamos colocando os nossos olhares? Os nossos olhos estão fixos em nosso Senhor Jesus Cristo?
Se os nossos olhos é a porta pelo qual nós convertemos o nosso coração, quando nós olhamos para a dimensão da graça de Deus, nós contemplamos, nós enxergamos esta graça que Deus nos dá, ou não? Ou ainda precisamos dizer: Senhor, purifica, salva-nos das nossas indiferenças. Durante esses dias, no Vinde a Mim, nesta novena do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos meditar a expressão do capítulo 4, versículo 10 de João. Ele nos amou por primeiro. Aqui eu gostaria que vocês recordassem, guardassem no coração esta expressão: Ele nos amou. Tem muita gente que acha: eu que primeiro amei a Cristo, nos amo. Eu faço isso porque eu amo a Cristo, nos amo. Esta expressão de São João é muito forte, porque quer dizer que antes da nossa existência, Deus nos ama. Antes mesmo de nós criarmos capacidade para entender quem é Deus, Ele nos ama. Antes mesmo de firmarmos o nosso coração e a nossa existência, Ele nos ama. Quantas pessoas eu encontro revoltadas da vida do confessionário e dizem: eu não vou mais amar Ele, porque Jesus Cristo não fez como eu queria. Eu digo: coitado, Ele vai lhe amar do mesmo jeito, porque Ele não precisa do seu amor, é você que precisa do amor dele. É nós que necessitamos deste amor de Cristo em nós, porque faz parte da essência do ser Deus, de nos amar. Deus não é, nós não podemos medir o amor de Deus a partir do nosso amor. O nosso amor é muito falho, mas o amor de Deus vai mais além, porque Deus espera. O tempo de Deus é o Kairos, é diferente do Cronos. Nós medimos o tempo bem preciso. Para Deus um dia é como 1000, e 1000 anos é como um dia. Por isso que o seu amor é eterno, é abundante, como diz o Salmo 118, eterno é a sua fidelidade, eterno é o seu amor para conosco. E este amor de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele nos ama e nos conquista, nos chama, nos apaixona. Por isso que em nossa caminhada de igreja, nós não podemos deixar que o mundo ou que as pessoas dentro da igreja nos decepcionem. Nós não podemos perder a nossa fé ou medir a nossa fé por aqueles que muitas vezes erram. Eu não venho à Santa Missa, eu não estou na igreja porque alguém deve me amar. Eu estou porque eu fiz em minha vida uma experiência profunda. Uma experiência profunda do amor de Cristo em minha vida. Eu fico olhando, por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, alguém que não tinha nada a ver com a fé. E as Sagradas Escrituras diz que nosso Senhor Jesus Cristo passou pela coletoria de impostos, olhou para Mateus. Diz que o olhar de Cristo para Mateus fez com que Mateus deixasse tudo e o seguisse. Já imaginaram que olhar foi esse? É um olhar que gera vida. É um olhar que dá confiança. Não tem gente que a gente olha e não vai com a cara porque não passa confiança. Tem gente que a gente olha assim e diz: meu Deus do céu, o que é isso? O olhar de Jesus Cristo foi profundo, que fez com que Mateus largasse tudo para seguir o todo da sua vida. Maria Madalena, no pó da terra, ninguém
apostava em Maria. Todo mundo com uma pedrinha na mão para jogar em Maria. E Jesus Cristo olha com Maria com compaixão. Diz àqueles homens: que não tiver pecado, atira aí a primeira pedra. E as Sagradas Escrituras diz que a começar pelos mais velhos até os mais novos foram saindo. Porque todos eram hipócritas, acusavam ela e tinham muito em seu coração. E Maria Madalena sai do pó da terra, está excluída de uma sociedade, para ser a primeira a ver o ressuscitado. Não foram os apóstolos, não foi o discípulo amado, não foi aquele que ele confiou a primazia da igreja, foi aquela que foi colocada no chão. Isso nos ensina, tanto Mateus, como Maria, como cada um de nós. Olhemos para a nossa história. Olha como Deus é um Deus dinâmico. Olha como Cristo é um Cristo dinâmico. Ele olha para as nossas misérias, mas Ele tira o que temos de melhor. Deus não olha para o nosso fracasso, mas Ele nos levanta, porque Ele quer cada um de nós de forma de prontidão. Ele quer nós de pé. Por isso que para Deus nada é impossível. Por isso que o seu amor é abundante. Porque Ele nos resgata, Ele nos dá vida, Ele nos refaz. Quem já passou por uma situação que dissesse: agora o negócio foi para o brejo, e de repente entregou as mãos de Cristo, se colocou nas mãos de Cristo, e parece que Ele foi abrindo portas e caminhos. Quem nunca teve uma experiência com fé, faça a novena com fé e devoção. Diga aos demais que não estiveram aqui: nós estamos realizando uma novena votiva ao Sagrado Coração de Jesus. O que é que em teu pobre coração quer pedir a este coração que é fonte de vida? O que é que para você muitas vezes é impossível, mas para Deus nada é impossível? Ame, se entregue, confie, olhe para este olhar do Cristo e deixe que Ele possa olhar no seu coração. E olhando para o seu coração, Ele vai dizer: eu te amei, eu te gerei, e por isso tu és meu. Nós não somos soltos ao mundo, nós somos e estamos em Cristo. Que durante esses dias, caminhando, cada dia nós somos convidados a meditarmos, a mergulharmos no mistério de Cristo, a vivenciarmos a sua experiência de fé. Que nós, homens e mulheres que estamos aqui, nos entreguemos a um coração que é manso e humilde, e possamos levar desta noite a seguinte expressão: precisamos ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Como diz Madre Teresa de Calcutá, nós precisamos ser uma gotinha no grande oceano, mas que sem ela o oceano vai fazer falta. Se apenas uma gota do amor de Cristo, se eu começo com minhas ações, se eu começo com minhas atitudes, se eu começo na minha casa, por onde eu passo, o amor de Deus, Ele vai sendo derramado, Ele vai sendo instruído para os corações que necessitam. Que o Sagrado Coração de Jesus nos dê cada vez mais um coração semelhante ao seu. Nos dê um amor incondicional, para que, olhando a Trindade Santa, nós possamos também ver o nosso amor. E que diante das dificuldades, eu morei com um bispo lá em São Paulo, eu achava muito bonito, ele era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias, ao rezarmos e indo para a capela, ele passava perto do coração de Jesus, olhava para o coração e dizia: Sagrado Coração, dá-me o teu coração e toma o meu, e desculpa a troca, porque o meu é muito pobre e pecador.
Que nós possamos olhar para o Cristo e dizer: dai o teu coração. E desculpa a troca, porque o nosso é pobre, é fraco, é limitado, é muitas vezes sofrido, ferido, mas o dele é fonte de vida. E todas as vezes que nós sermos tocados por este coração, nós seremos transformados na dimensão da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.